Acho que seria legal você contar um pouquinho da sua trajetória, acho que de forma resumida, porque a galera já te conhece, mas trazendo um viés também de carreira, né? Um Uhum. viés, como que foi essa construção aí? Cara, acho que assim, né? Tudo começou muito jovem, eu acho que tendo o primeiro contato com uma afinidade, né? Eu acho que todo mundo, quando começa ali na infância, na pré-adolescência, eu acho que já começa a perceber uma predisposição do que gosta de fazer, do que você, as matérias que você gosta de estudar no colégio, o que você gosta, né, de ler, o que você gosta de assistir. E para mim não foi muito diferente assim, não. Eu percebia que no colégio, apesar de não ter muita dificuldade, não era o aluno que tirava nota 10 em tudo, mas também não era o aluno, nunca fiquei nem de recuperação, assim, né? Mas nunca também foi aquele orgulho do boletim. Eu percebi, eu brinco muito que nas lives já falei que eu era um pouco assim de atleta de Cristo, né? Porque eu estudei num colégio católico de freira e eu tirava 10 só em educação física e religião, né? E eu percebia que na educação física eu tinha. Não era só que eu gostava de jogar bola, não era que eu queria ser jogador de futebol só, mas eu acho que era o lance da competição. E eu percebi muito cedo que eu gostava de competir, né? Então, na verdade, muitas matérias que eu não gostava tanto, eu acabava me esforçando para ir bem, porque eu falava assim: putz, se isso daqui é uma competição em que você tem que passar, né? No final do ano você tem que passar para o próximo ano, eu não posso falhar nessa competição. Então, eu percebi muito cedo que eu gostava muito dessa parte, né? E aí, quando eu estava ali com 14, 15 anos e eu acabei tendo uma lesão, né, jogando bola, até então ali, meu sonho e minha carreira, minha vocação, que tudo que eu queria era ser jogador de futebol. E ali eu conheci os esportes eletrônicos, os games, né? Eu conheci o Counter-Strike ali em 99, quando lançou. Eu não jogava tanto videogame, nunca fui de jogar muito videogame, mas eu estava com o pé engessado, conheci a Lan House, que estava explodindo na época ali, que era a Monk, estava começando, né, as Lan Houses. E quando eu joguei Counter-Strike pela primeira vez, eu percebi que tinha as mesmas sensações que o esporte convencional. Para mim era a mesma coisa, porque você tinha que tomar decisões rápidas, você tinha que trabalhar em equipe, você tinha que se concentrar, você tinha os treinos, você tinha uma série de coisas ali que eu fui percebendo que eu falei, cara, a sensação e todos os conceitos e a formação disso é igual o que eu passo jogando bola. E ali eu comecei a ver que eu tinha eu não tinha o dom nem o talento, né, que muitos outros tinham para desempenhar ali o Counter-Strike, mas eu tinha uma vontade e eu tinha o gosto e o dom da competição. Então eu comecei a falar assim, cara, eu talvez tenha visto que isso é um esporte antes que as outras pessoas tenham visto. E aí eu comecei a colocar muito em prática o que eu tinha de formação naquela época, que era treinar na base do Corinthians, treinar no time do colégio, treinar no Serete, que era o Clube dos Trabalhadores. Eu treinava em 3 lugares ao mesmo tempo. Então eu tinha 3 treinadores diferentes, eu tinha 3 tipos de companheiros de equipe em vários lugares. E eu comecei a olhar e falar assim, putz, por que eu não começo a colocar em prática coisas de treinamento que eu aprendi no futebol e no esporte tradicional, no esporte eletrônico? E isso daí começou a me dar uma vantagem muito grande, né? Então eu comecei a perceber que a minha evolução comparada aos outros jogadores que observavam aquilo como algo casual era diferente. Então acho que esse foi o começo para mim de uma carreira profissional, né? Porque eu comecei a olhar e falei, cara, existe um mundo aqui, existe uma oportunidade que talvez eu esteja vendo antes que as outras pessoas. E ali, logo em seguida, né, isso aí eu tinha 14, 15 anos, e logo em seguida eu tinha que tomar a decisão. No mesmo ano, 2001, eu me formei no colégio, e aí eu tinha que tomar a decisão no mesmo ano. Eu tinha a segunda fase da FUVEST, que eu tinha passado da primeira fase, eu tinha a segunda fase, ou ir para o primeiro campeonato grande mundial que a gente tinha conseguido a vaga, que era o World Cyber Games, a WCG, em 2001, na Coreia. E aí eu virei e falei, cara, vestibular tem todo ano. Ir para um campeonato mundial na Coreia, eu não conhecia ninguém, pelo menos, né, da Zona Leste de São Paulo, eu não conhecia nenhum amigo, nenhuma pessoa que tinha tido essa oportunidade de ir para o outro lado do mundo, de ir para a Coreia competir. Eu falei, eu tomei a decisão de ir. E ali, quando eu fui para a Coreia, eu acho que a gente ficou, né, na 7ª colocação nesse primeiro campeonato. Eram muitos times, eram mais de 30 países, a gente ficou no top 8, mas ali o mais importante para mim não foi nem o resultado, foi eu poder ver
o que que era o futuro, né? Eu acho que existe uma máquina do tempo em que você fala assim, cara, eu quero voltar para o passado. A minha sogra, ela é de uma cidade que tem 1.800 habitantes, né? Eu morava num condomínio até pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, que tinha 2.200 pessoas, né? Meu condomínio que eu morava tinha mais gente que a cidade da mãe da Lete. Então, quando a gente passa as férias lá não tem semáforo, lá não tem trânsito, lá parece que você está vivendo nos anos 50. E quando você vai para uma Coreia, quando você vai para um Japão, parece que você está vivendo nos anos, sei lá, 2050, nos anos 3000. E como eu fui para lá muito cedo, eu consegui ver que o esporte eletrônico era uma carreira que, por mais que aqui no Brasil as pessoas não vissem como algo que pudesse ter um futuro, lá tinha um futuro. Então, para mim, eu falei, pode demorar um tempo, mas vai chegar. E o que bastava para mim era ver alguém conseguindo fazer, né, ter um sucesso, ter pelo menos uma condição de desempenhar essa carreira que eu queria seguir como jogador profissional de alguma modalidade, né, o pessoal conseguindo desempenhar por lá. Então, isso eu acho que me deu uma tranquilidade para sustentar, mesmo não recebendo nada em 2000, né, no 2001, 2002, 99, sustentar esse sonho de falar assim, cara, eu vou me sacrificar um pouco agora, mas em algum momento as coisas vão acontecer. E aí, em 2003, as coisas começaram a melhorar no mercado, né, de games, de esporte eletrônico, começou a surgir os patrocinadores e a gente conseguiu ser o primeiro time patrocinado, né? Eu consegui ali, eu percebi também que você não podia só desempenhar um papel de jogador e não desempenhar outras funções, outras características que você tinha que aprender. Então, eu virei e falei assim, eu sou o capitão do time, eu sou uma pessoa que eu sou responsável, eu fui um dos fundadores do G3X, e eu falava assim, as outras pessoas, elas estão preocupadas, né? Os outros jogadores, eles estão preocupados em jogar e desempenhar. Precisa ter alguém aqui que também esteja preocupado em como é que a gente vai ganhar campeonato, não só jogando, mas tendo uma estrutura, como é que a gente vai poder fazer contatos. Então, quando eu ia nos campeonatos, eu comecei a ser a pessoa que tentava fazer um relacionamento, conhecer o organizador do campeonato, conhecer a pessoa do marketing de alguma empresa que estivesse patrocinando o campeonato, e aí eu conheci o pessoal da Intel, e em 2003 a gente estava indo muito bem nos campeonatos, estava ganhando tudo no Brasil já fazia alguns anos, e a Intel topou patrocinar o G3X e ali a gente começou uma carreira profissional no sentido de ter um salário, né, de conseguir... Ali naquela época, né, a gente estava com 18, 19 anos, acho, e ali eu comecei a receber um dinheiro que todas as pessoas da minha idade não recebiam para aquela época. E além disso, viajar 8, 10 países por ano, ter um centro de treinamento, ter uma estrutura. Então, ali eu comecei a perceber que essas habilidades que a gente foi desempenhando, né, foi aprendendo fora do game, elas também eram muito úteis. E aí foi uma carreira, né, de treinador, de jogador, de dono de time, que foi até ali mais ou menos 2007, 2008,